Olá, muito bom dia, graça e paz, ótimo domingo na presença de Deus. Vamos iniciar mais uma meditação com o tema para a salvação. Mas antes de tudo, vamos entrar em oração acompanhado por essa linda melodia. Linda manhã de domingo, dia muito propício para reunir a família e adorar a Deus. Todo dia é dia de adorar, mas o domingo todos, na maioria, estamos de folga. Muito maravilhoso. Buscar o Espírito Santo, adorar a Deus, dar as primícias logo pela manhã. Ó Senhor, nosso eterno Deus e Pai, nós aqui pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos conceder a graça, pelo Teu Espírito Santo, de fluir as palavras que o Senhor queira falar a respeito deste assunto. Abre os olhos do entendimento daqueles que ainda estão obscurecidos ao entendimento espiritual. E venha, meu Deus, ser revelada a salvação. Que venha ser alimentado e despertado o temor a Ti. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Que maravilha adorar a Deus. Estamos aqui com um assunto que vamos ser bem breve, porque tem apenas 3 tópicos e eu acredito que vai ser bem breve, a não ser que o Espírito Santo queira revelar mais algo de sua palavra. Santidade ao Senhor. Este é o título desta meditação. Santidade ao Senhor. Porque temos que viver uma vida de santidade ao Senhor. Está escrito: ninguém verá o Senhor sem a santificação. Aqui vai um conselho, uma palavra para você que ainda não entende a salvação, que ainda não teve uma aliança, casamento com Deus, por meio do sacrifício de Jesus, do que Ele fez lá na cruz. Porque o perdão dos pecados e a salvação somente através do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. Então, para termos acesso a Ele na eternidade, para estar com Ele, precisamos viver a vida de santificação e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito no livro de Hebreus, se não me foge a memória, capítulo 12 ao capítulo 13. Olha só, o primeiro tópico aqui desse tema, dessa meditação. A vida reta com Deus nos conduz à manifestação de Deus em nós. Uma vida correta com Deus, andando em conformidade com a palavra dele, faz com que ele se manifeste em nós. Ele habita em nós através do Espírito Santo. Olha só, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 21 e versículo 22, nos diz o seguinte: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Preste bem atenção. Nós somos casa de Deus, mas para tanto Ele vir fazer morada, temos que estar purificado com o sangue do Senhor Jesus e viver uma vida de aliança com Deus e viver em santidade. É Deus que habita dentro de nós. Não vivemos mais pela aparência de adorar a Deus para ir a um lugar porque Deus está ali. Não, Deus é espírito. Ele disse que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não é carregado por mão de ninguém. Ele habita em nós. Ele que nos carrega dentro de nós. Pelo Espírito ele se manifesta em nós. A todo aquele que vive uma vida
de santificação a Ele, para viver para Ele em espírito e em verdade, o adorar. Aí sim, a manifestação de Deus estará atuando dentro de nós. Tanto eu como você que conhecemos a esse Deus, e você que ainda não conhece, saberá que há um gozo, há uma evidência de Deus está dentro de nós. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, não me lembro agora o versículo, mas diz que todos aqueles que são guiados, eu vou ler, pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, deixa eu ver aqui, o capítulo 8, acredito eu, de Romanos, e o versículo, me parece que é 5, 6. Vamos ver aqui, para que você entenda bem que a gente estamos falando uma coisa séria dentro da palavra de Deus. Olha só. Capítulo 8 de Romanos. Que diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Capítulo 8, versículo de número 16. Romanos, achei. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É a palavra de Deus, aqui é uma verdade séria, pura e com muita sinceridade, falada aqui por este simples servo de Deus. É isso aí, nós temos essa experiência. Você pode viver essa experiência, ter essa certeza da vida eterna, porque quando o Espírito Santo habita em nós, não há, está escrito, não há confusão. Não, porque o Espírito de Deus tira toda a dúvida e nos dá a certeza, testifica conosco que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, Deus que habita dentro de nós, por meio do seu Espírito, e conceder essa esperança, essa certeza que somos filhos dele e que estamos no caminho da vida eterna. Muito maravilhoso. Para tanto, tem que viver uma vida justificada, santificada pelo sacrifício do Senhor Jesus. Vamos para o segundo ponto. O caminho do Senhor é santo. O caminho dele é santo. O caminho do Senhor é em santidade e em retidão. Vamos ver isto em Isaías, capítulo 35, versículo 8. Isaías, capítulo 35, versículo 8. Já ajeita aqui. Isaías, Velho Testamento, já próximo do livro de Salmos. Isaías, capítulo 35, versículo 8. Diz o seguinte: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. É um caminho santo, até aquele que é desajuizado, que não entende bem a palavra de Deus, mas que tem um temor, alcançará esse caminho. Mas o imundo, o ímpio, aquele que despreza a santificação, o sacrifício do Senhor Jesus, está escrito no livro de Hebreus, não entrará coisa alguma imunda, coisa alguma que é inerente a uma vida desregrada, vivendo aleatoriamente pelo pecado. Vamos continuar aqui. O último tópico, e aqui estamos finalizando esta meditação. Terceiro tópico e concluímos. O incircunciso de carne não entrará na morada eterna de Deus. O incircunciso de carne não entrará na morada de Deus. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus pediu-lhe
um pacto, uma aliança com Ele, para mudar a vida de quê? De caráter, a vida de pensamento. Porque estava prometido em Isaías, em Ezequiel, que Deus transformaria o coração de carne e daria tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. O incircunciso é aquele que não tem moldado, não tem a cirurgia do novo coração, que vive uma vida sem dar a mínima para as leis de Deus. E isso é um grande perigo. Vamos ler aqui, para concluir, Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 44, versículo 8, que diz o seguinte: não cumpristes as prescrições a respeito das coisas sagradas, antes constituíste em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço do meu santuário. Não se serve a Deus, não se presta sacrifício, não está à frente de uma obra de Deus para servir a Deus de qualquer maneira. Tem que haver uma retidão em cumprir as leis de Deus, viver um viver santo, porque houve um sacerdote que pagou um grande preço porque não levou a sério as leis de Deus. Os seus filhos, o nome desse profeta, desse sacerdote é Eli, está escrito, se não me foge a memória, no livro de Reis, que esse sacerdote, no 1 Samuel, capítulo 3, se não me foge a memória, que ele era um sacerdote e tinha 2 filhos, mas ele não levava a sério as coisas santas de Deus e não atentou para a santidade e o temor a Deus e deixou os filhos tocar nas coisas sagradas de Deus. E as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Está aqui. 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, a gente vê essa história de sacerdotes que não levam as coisas de Deus a sério. Deus é santo, o caminho dele é santo, e para entrar na morada eterna de Deus tem que ver uma vida de santo temor. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai celestial e Deus bendito, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a viver um temor sincero, puro, sem hipocrisia alguma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de todos nós, daqueles que não entendem ainda a santificação, a justificação através do sacrifício do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa tirar todas as dúvidas, possam dar um entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótimo domingo, reúna a sua família no seu lar, na sua mesa, ao almoçar, ao tomar o café, ao jantar, celebre a Deus, seja grato a Deus e preserve a santificação, o temor. E eu tenho absoluta certeza que assim Deus abençoará a nossa vida, tanto aqui na terra como na eternidade. Até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir.